Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História do Brasil para o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Aqui no nosso canal a gente tem conteúdo completo de História Geral e História do Brasil, essa parte aí que está no edital de vocês e que a gente vai estar trabalhando aqui em vários vídeos que saem até perto da data da prova. Tá certo? Então você que não conhece o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa aquela curtida, aquele comentário, espalha o boato, manda esse vídeo para os grupos, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Você que quer um material trabalhando questões comentadas desse conteúdo de História Geral e do Brasil, pode falar comigo aqui através do WhatsApp. E teremos também o nosso aulão, que vai trabalhar justamente com questões. A gente vai ter um aulão online perto da prova, tá certo? A prova de vocês é lá no dia 16 de fevereiro. A gente vai ter um aulão perto da prova para poder justamente estar trabalhando com esses conteúdos, beleza? Então você quer esses materiais, fala com a gente aqui através do que está na descrição do nosso telefone, beleza? Vamos embora. Gente, o edital de vocês ele colocou sobre a estrutura política e os movimentos sociais no período militar. Então vamos entender esse processo. A gente falou um pouquinho sobre o que foi o período do período democrático e tudo mais, e aí logo depois vem o período da ditadura militar, que está marcado ali entre 1964 e 1985. O que aconteceu? João Goulart era o presidente da República, tá certo? E aí ele vai ser derrubado justamente pelos militares, o golpe de Estado que vai assumir o Castelo Branco, tá certo? Então, como era a estrutura política durante o período militar? Isso é muito importante. Primeiro, a gente vai ter no executivo, significa presidência da República, uma junta militar. Primeiro você vai ter uma junta, depois você vai ter um comandante em chefe, que é o presidente e ditador daquele período, certo? Que vai ser Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e depois Figueiredo. São 5 pessoas, são 5 presidentes durante esse período de 21 anos que a gente está falando, tá certo? Eles eram eleitos pelo povo? Não. Isso é muito importante, tá certo? Não eram eleitos. Agora, existiam eleições? Existiam. Para onde? Para o legislativo. Então grava isso. Para o executivo, presidente, governador e prefeitos não tinham eleições. Governadores e prefeitos eram chamados de biônicos. Por quê? Porque eles eram colocados pela ditadura. Então, o governador de São Paulo, prefeito da cidade de São Paulo e das outras cidades, do Brasil inteiro, vai ser colocado pela ditadura militar. O presidente, mesma coisa. O legislativo significa deputados, vereadores. Existiam eleições. Qual era a questão? Todo mundo podia se candidatar? Não. Só existiam 2 partidos. Uma das delimitações dos atos institucionais, que eu já falo que é isso, é que é o bipartidarismo. Arena, que é o partido da ditadura, é o partido oficial, certo? E o outro é o MDB, que hoje em dia é o PMDB, certo? Então, esses partidos que inclusive é o partido do prefeito da cidade de São Paulo, tá certo? Só que muita gente foi perseguida e aí o MDB era um partido de oposição, só que eles não podiam fazer o que eles queriam, até porque muita gente havia sido preso, ou o que a gente chama, o que existia na época de cassação dos direitos políticos, significa você não tem direito de se candidatar de nada. E quem eram essas figuras? As figuras de esquerda, as figuras contra o regime, as figuras mais famosas. Então assim, você torou a cabeça dos principais opositores do regime. Torou a cabeça não, nem sempre, literalmente, mas assim, não pode participar. Então pega o melhor candidato e diz, você não pode participar. Então era assim que acontecia nesse período, para a gente poder conseguir entender esse processo, tá bem? E aí, então as eleições eram disputadas dessa maneira, tá certo? Então, Arena versus MDB, ok? Então essa era a estrutura política nesse processo. E como é que se comandava nesse momento? Sobretudo, a ditadura, ela pega a Constituição de 1946, que eu falei sobre isso com vocês, 46, só que quando começa a ditadura em 64, começam os AI, ato institucional. Então, o AI era o quê? Era um decreto do executivo que dizia e tinha poder de lei e acabou-se. Por quê? Porque, em geral, uma lei, no nosso período democrático, ela tem que passar pelo Congresso e tal. Aqui não. Aqui era a delimitação, acabou-se, é isso. Tudo bem? E aí, né? Os atos institucionais, eles vão ter 5, certo? Então, o ato institucional número 1, ele estabelece a ditadura. Então, ele diz o que não pode, o que pode, essa relação, certo? No aí número 2, você vai ter, por exemplo, a lógica do bipartidarismo, tá certo? Você vai ter o bipartidarismo e outras coisas também. O estabelecimento da censura, que isso também é uma coisa muito importante para a gente pensar o período da ditadura militar.
que você não podia dizer qualquer coisa, certo? Então era censurado. Então os censores eles iam para os jornais, né? Para as empresas de televisão, para dizer o que podia ou não podia, peça de teatro, o que podia ou não podia, tá certo? Isso estava estabelecido. Em 1967, você tem a construção da ditadura, tá bem? Então essa relação para entender o movimento e a estruturação política desse período que vai estar acontecendo justamente nesse momento, tá bem? A gente começa a gravar e os cachorros começam a latir. Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Faça esse vídeo chegar mais longe, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Deixa aquele comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito o nosso canal. A segunda é adquirindo um dos nossos materiais, então você pode falar com a gente aqui através do nosso WhatsApp ou contribuindo através do Pix, que também fica na descrição e você pode contribuir com qualquer valor, beleza? Vamos embora dar continuidade, porque a gente tem que falar sobre os movimentos sociais na ditadura militar. Um movimento repressivo ele vai ter vários tipos de movimentos sociais e eles vão ter vários mecanismos, formas, ferramentas. O que é que eu quero que você entenda isso? Olha só, uma coisa que você não pode dizer na prova de jeito nenhum é que só existia o movimento armado, certo? Não, existiam vários tipos. Então, por exemplo, o movimento estudantil, que é o movimento social, ele desenvolveu-se muito no período da ditadura militar. Inclusive tem o famoso congresso da UNE em Ibiúna, onde muitos daquelas pessoas que participaram desse congresso ficaram fichados pela polícia e posteriormente foram presos. Então, o congresso estudantil em Ibiúna, um movimento estudantil era muito forte nesse processo aí que a gente está vivenciando, tá certo? Então, esse momento é importante para a gente conseguir pensar esse processo, tá bem? Outro movimento também muito forte era chamado movimento camponês, as ligas camponesas, que vivenciaram um momento de grande crescimento nos anos 60, pedindo a reforma agrária. Quando vem a ditadura militar, eles continuam com muita força. Inclusive tem uma figura muito famosa, que é o Francisco Julião, que tem essa importância, né, esse processo aí de ser um grande nome do movimento das ligas camponesas, da reforma agrária. Então veja, estudantil a gente está falando mais da cidade, do campo a gente está falando mais das ligas camponesas, dos trabalhadores você vai ter uma repressão muito forte aos trabalhadores, isso é muito importante que se diga, mas logo no meio da ditadura você vai ter o surgimento de um movimento operário muito forte. Qual movimento operário é esse? É principalmente o movimento ABC paulista. Olha aí um movimento que você pode pensar. Porque, em geral, quando se pensa na ditadura militar e movimentos sociais, você vai pensar na luta armada. Mas em São Paulo aconteceu um dos principais movimentos contra a ditadura militar, que foi o movimento do ABC, certo? Então, Lula, que foi o que é hoje o presidente do Brasil, ele surge politicamente justamente nessas greves do ABC, que era primeiro contra uma falsificação que a ditadura fazia na inflação. Então, o salário mínimo aumentava de acordo com a inflação. Aí o que a ditadura fazia? Ela botava como se a inflação fosse menor, falsificava os números, para diminuir o crescimento do salário mínimo. Quando o sindicato dos metalúrgicos do ABC, eles conseguem descobrir isso, e eles conseguem verificar isso, ou seja, provar que está incorreto, isso gera uma grande revolta na sociedade. Então hoje é uma coisa que pra gente é meio até difícil você entender como isso porque não é uma luta por aumento salarial propriamente, somente isso, entendeu? É uma luta para você explicar para a população que o governo está mentindo na meta na inflação. E aí foi assim que surgiu, que bombou o sindicalismo no ABC, que vai fazer greves gigantescas e que vai surgir com grandes lideranças. Uma delas vai ser o Lula, tá entendendo? Então isso é pra gente entender como essas greves, e eram greves, gente, naquela época as fábricas, elas tinham assim, 100 mil trabalhadores, 80 mil trabalhadores. Eles faziam greves as plenárias, né, eram nos estádios de futebol. Então eles faziam plenárias em estádios, com centenas de milhares de pessoas, entendeu? Então é uma coisa gigantesca pra gente pensar nesse processo, tudo bem? Então você vai ter movimentos, eu falei aqui, o estudantil, do campo, trabalhadores, e você também vai ter as chamadas guerrilhas. As guerrilhas, elas são um movimento armado contra a ditadura militar. Tá mandando na água. Que aí você vai ter vários grupos, desde grupos que vão para mata, inspirados em movimentos maoístas, né? A ideia de que
da floresta e tal, da guerrilha, que vai sair uma revolução, ou movimentos urbanos também de guerrilha, como por exemplo o que aconteceu no sequestro do embaixador, a LN, né, o Carlos Marighella, que é tão famoso, né? Então essas figuras são muito importantes para a gente entender esse processo, né, que aconteceram. A ex-presidenta Dilma Rousseff, que foi guerrilheira também. Então todo esse processo acontece. Então, o que eu quero que você entenda? Existem diversos movimentos, como existe, por exemplo, também o movimento da Igreja Católica contra a ditadura militar, o movimento da Igreja Evangélica contra a ditadura militar. Então, existem amplos setores que vão se organizar nesse processo, nesse período contra a ditadura, tá certo? Então, acho que esse momento é interessante para a gente conseguir entender como isso se desenvolve e como era essa estruturação e como os movimentos sociais faziam. E aí, vamos lá. Existiam movimentos sociais que eram pacíficos, outros que eram da guerrilha, tá bem? Então, existiam movimentos guerrilheiros nesse processo. Quais são os mais importantes? Todos eles são importantes para a gente conseguir pensar. A guerrilha ficou mais famosa, a gente pode dizer isso. A guerrilha ela ficou mais emblemática, mais famosa e tal. Mas ela não é sozinha, ou ela não fez tudo sozinha. Ela tem uma repercussão maior nesse processo assim, de filme e tal. A gente lembra sempre dessas figuras que pegaram em armas. E aí a ditadura vai terminar em 1985 também com o movimento social, que é o movimento pelas diretas já, um movimento amplo. E o que era o movimento das diretas? Eu quero votar para presidente. Esse era o slogan. Por quê? Porque de 1960, quando a população votou lá e elegeu Jânio Quadros presidente do Brasil, até 1989, quando a população votou em Collor, ficaram sem votar. Então a lógica era, eu quero votar para presidente. Era essa a lógica que existia nesse momento e formou-se uma frente muito ampla para conseguir fazer acabar com a ditadura militar, que vai acabar em 85, vem a Constituição em 88, como a gente falou no ano passado, e em 89 tem a eleição direta para presidente. Beleza, meu povo? É isso. Segue o nosso canal, vai ter aula toda semana. Tamo junto e forte abraço.